Capítulo 18. As fontes do Nilo. No dia seguinte, logo às 5 horas, começaram os preparativos da partida. Joe, com o machado que, felizmente, tornará a encontrar, cortou os dentes do elefante. O Vitória, outra vez livre, levou os viajantes para Nordeste a uma velocidade de 35 quilômetros. O doutor estabelecera cuidadosamente a sua posição pela altura das estrelas, durante a noite anterior, que era de 2 graus e 40 minutos de latitude abaixo do Equador. Transpôs as rampas de Rubem Bay e encontrou mais tarde, em Tenga, os primeiros contrafortes da cadeia de Carava que, na sua opinião, deriva necessariamente das montanhas da Lua. Ora, a antiga lenda que considerava aquelas montanhas o berço do Nilo, não andava longe da verdade, pois elas confinam com o lago Quereué, pretenso reservatório das águas do grande rio. De Cafuro, grande distrito de mercadores do país, avistou por fim no horizonte aquele tão desejado lago que o capitão Speke entreviu a 3 de agosto de 1858. Samuel Ferguson comoveu-se. Estava quase alcançando um dos pontos principais da sua exploração e, de luneta em punho, não perdia um recanto daquela misteriosa região que o seu olhar assim detalhava. Por baixo, um solo geralmente estéril, à exceção de algumas ravinas cultivadas, o terreno, semeado de cones de altura média, tendia a achatar-se nas proximidades do lago e campos de cevada substituíam os arrozais. A reunião de 50 cubatas circulares, recobertas de colmo florido, constituíam a capital de Carava. Ao meio-dia, o Vitória encontrava-se a 1 grau e 45 minutos de latitude austral e, a 1 hora, o vento impelia-o para o lago. Este lago foi denominado Vitória pelo capitão Speke. Naquele ponto, devia medir 90 milhas de largura. Na sua extremidade meridional, o capitão encontrou um grupo de ilhas a que chamou o arquipélago de Bengala. Levou o seu reconhecimento até Moanza, na costa leste, onde foi bem recebido pelo sultão. O Vitória ia abordando o lago mais ao norte, com grande pesar do doutor que desejaria determinar-lhe os contornos inferiores. As margens, cobertas de vegetação espinhosa e de matagais inextrincáveis, desapareciam literalmente sob miríades de mosquitos de cor castanho clara. Devia ser região inabitável e desabitada. Bandos de hipopótamos chafurdavam entre as florestas de caniços ou mergulhavam nas águas claras do lago. Este, visto de cima, oferecia, para oeste, horizonte tão largo que se diria um mar. A distância entre ambas as margens é tão grande, que não se podem estabelecer comunicações. Além disto, as tempestades são ali muito fortes e frequentes, com ventos que se desencadeiam naquela bacia elevada e descoberta. O doutor teve dificuldade de orientação, temendo ser arrastado para leste. Mas por sorte uma corrente levou-o para o norte, e às 6 horas da tarde Vitória pairava sobre pequena ilha deserta, a mais de 30 quilômetros da costa. Os viajantes lançaram âncora numa árvore e o vento acalmou-se ao cair da noite. Puderam manter-se tranquilos. Não puderam, porém, nem pensar em descer à terra. Como nas margens do lago Vitória, legiões de mosquitos cobriam o chão com nuvem espessa. O próprio Joe regressou da árvore coberto de mordeduras, mas não se irritou, tão natural lhe parecia aquilo da parte dos mosquitos. Em todo o caso, o doutor, menos otimista, soltou o máximo de corda que pôde, a fim de escapar aos implacáveis insetos que já subiam com um zumbido inquietador. "Estamos numa ilha", disse Joe, coçando-se a ponto de fazer sangue. "Não levaríamos muito tempo a dar uma volta por ela", respondeu o caçador, "e a não serem esses amáveis insetos não se percebe outro ser vivo." "As ilhas de que este lago está semeado", interveio o Dr. Ferguson, "não são a bem dizer senão picos de colinas imersas. Mas tivemos sorte de encontrar aqui um abrigo, porque as margens do lago são habitadas por tribos ferozes. Durmam, portanto, visto que o céu nos promete uma noite tranquila." "Não vai fazer o mesmo, Samuel?" "Não, eu não poderia pregar olho. Amanhã, amigos, se o vento for favorável, marcharemos para o norte a descobrir talvez as nascentes do Nilo. Esse segredo até agora impenetrável tão perto das origens do grande rio eu não conseguiria dormir." Kennedy e Joe, que as preocupações científicas não inquietavam a tal ponto, não tardaram a adormecer profundamente. Na quarta-feira, 23 de abril, o Vitória aparelhou-se às 4 horas da manhã, com céu pardacento.
A treva custava deixar as águas do lago, que denso nevoeiro envolvia. Logo, porém, rude vento dissipou toda a bruma. O Vitória balançou durante alguns minutos em sentidos diversos e por fim encaminhou-se diretamente para o norte. O Dr. Ferguson esfregava as mãos de contente. "Estamos em bom caminho", disse ele. "Veremos o Nilo hoje ou nunca mais. Estamos entrando em nosso hemisfério." "Ah!" exclamou Joe. "O senhor acha que o Equador passa por aqui?" "Justamente por aqui, meu rapaz. Nesse caso, com sua licença, parece-me conveniente fazer-lhe um brinde." "Pois seja", concordou o doutor rindo. "Tomemos alguma coisa. Afinal, é um modo de entender a cosmografia que não deixa de ter seu cabimento." E assim foi celebrada a passagem da linha do Equador, a bordo do Vitória. O balão deslizava rapidamente. Avistava-se a oeste a costa baixa e pouco acidentada. Ao fundo, os planaltos de Uganda e de Usoga. A velocidade do vento ia se tornando excessiva. As águas do lago, erguidas com violência, espumavam como ondas do mar. Este lago tornou o doutor sem dúvida, pela sua posição elevada, o reservatório natural dos rios da parte. A bacia do rio alargava-se, salpicada de ilhas, oriental da África. O céu devolve-lhe em chuva o que rouba em vapores aos seus afluentes. "Parece-me certo que o Nilo tem aqui a sua origem, havemos de certificar-nos", replicou Kennedy. Pelas 9 horas, a costa de oeste aproximou-se. Parecia deserta e coberta de matas. O vento levantou-se um pouco para leste e foi possível entrever a outra margem do lago. Curvava-se de modo a terminar por ângulo muito aberto, a 2,40 graus de latitude setentrional. Altas montanhas erguiam os seus cumes áridos naquela extremidade do lago, mas, entre elas, garganta funda e sinuosa dava passagem a um rio fervilhante. Manobrando o aeróstato, o Dr. Ferguson examinava a região com um olho ávido. "Olhem!" berrou ele. As narrativas dos árabes eram exatas. Eles falavam de um rio pelo qual o lago Kereoé se descarregava ao norte, e esse rio existe. Vemo-lo descendo e correndo com uma velocidade comparável à nossa. Essa gota de água que foge debaixo de nós vai com certeza misturar-se às vagas do Mediterrâneo. "É o Nilo, é o Nilo!" respondeu Kennedy, deixando-se contagiar pelo entusiasmo de Samuel Ferguson. "Viva o Nilo!" gritou Joe, que de bom grado aplaudia qualquer coisa quando estava de bom humor. Enormes rochedos embaraçavam aqui e ali o curso do misterioso rio. A água refervia, em rápidos e cataratas que confirmavam o doutor nas suas suposições. Das montanhas circundantes afluíam numerosas torrentes, que espumavam na queda. Podiam-se contar por centenas. Viam-se surgir do chão numerosos filetes de água, dispersos, cruzando-se e confundindo-se, competindo em rapidez e todos correndo para aquele ribeiro nascente que se mudava em rio depois de havê-los absorvido. "É o Nilo", repetiu o doutor com convicção. A origem do seu nome apaixonou os sábios, tanto quanto a origem das suas águas. Fizeram-no derivar do grego, do copta, do sânscrito. Afinal, isso pouco importa, visto que ele nos entregou enfim o segredo das suas nascentes. Mas atalhou o caçador, como iremos certificar-nos de que este rio é o mesmo reconhecido pelos viajantes do norte? Obteremos provas incontestáveis, irrecusáveis, infalíveis, volveu Ferguson, se o vento favorecer-nos por mais uma hora. As montanhas separavam-se, abrindo lugar a aldeias numerosas e campos cultivados de sésamo e cana-de-açúcar. As tribos da região mostravam-se inquietas e hostis, parecendo mais próximas da cólera que da adoração, pressentiam estrangeiros e não deuses. Dir-se-ia que quem subisse as nascentes do Nilo ia roubar-lhes alguma coisa. O Vitória precisou manter-se fora do alcance dos mosquetes. "Abordar aqui será difícil", disse o escocês. "Tanto pior para os indígenas", replicou Joe. "Ficarão privados do encanto da nossa palavra." "Contudo, preciso descer", declarou o Dr. Ferguson, "ainda que seja por um quarto de hora. Sem isso não posso confirmar os resultados da nossa exploração." "É indispensável, Samuel?" "Indispensável, desceremos ainda que seja preciso defender-nos a tiro." "A coisa não me desagrada", tornou Kennedy, afagando a carabina.
Quando quiser, meu amo, acrescentou Joe, preparando-se para o combate. É para já? Ainda não. Vamos até subir mais um pouco para observar a configuração exata do país. O hidrogênio dilatou-se e em menos de 10 minutos o Vitória planava à altura de 800 metros acima do solo. Avistava-se dali uma inextrincável rede de riachos que o rio acolhia em seu leito. Vinham mais numerosos do oeste, entre as colinas e pelo meio dos campos férteis. Estamos a menos de 150 quilômetros de Gondokoro, disse o doutor apontando no mapa, e a menos de 10 do ponto alcançado pelos exploradores vindos do norte. Agora vamos aproximar-nos de terra com precaução. O Vitória desceu mais de 600 metros. Atenção, amigos! Preparem-se para o que der e vier. Estamos prontos, responderam Dick e Joe. Muito bem. O balão não tardou a acompanhar o leito do rio, a menos de 30 metros. O rio media 70 metros naquele ponto e os indígenas agitavam-se tumultuosamente nas aldeias que orlavam as duas margens. Formavam ali uma cascata a pique de cerca de 30 metros de altura, intransponível por consequência. Lá está a cascata a que se referiu Debonal, gritou o doutor. A bacia do rio alargava-se, salpicada de ilhas que o doutor ia devorando com os olhos, parecendo procurar ponto de referência que ainda não avistara. Alguns negros tinham avançado num barco para debaixo do balão e Kennedy saudou-os com um tiro de espingarda que, sem atingi-los, obrigou-os a regressar à margem. Boa viagem! Desejou-lhes Joe. No lugar deles não me arriscaria a voltar, com medo deste monstro que despede raios à vontade. Mas eis que o Dr. Ferguson apanhou de repente o óculo, apontando para uma ilha reclinada em meio do rio. 4 árvores! Exclamou ele. Vejam, lá adiante. Com efeito, erguiam-se na ilha 4 árvores isoladas. É a ilha de Bengala. É ela. Tornou Ferguson. E então? Perguntou Dick. É lá que vamos descer, se Deus quiser. Mas parece habitada, Sr. Samuel. Joe tem razão. Se não me engano, estou vendo um grupo de 20 indígenas. Havemos de pô-los em fuga, não será difícil, replicou Ferguson. Seja como diz, volveu o caçador. O sol estava no zênite. O Vitória aproximou-se da ilha. Os negros, pertencentes à tribo de Massado, romperam em gritos enérgicos e um deles agitava no ar o seu chapéu de casca de árvore. Kennedy tomou-o por ponto de mira, fez fogo e o chapéu voou em pedaços. Foi uma debandada geral. Os indígenas precipitaram-se para o rio e atravessaram-no a nado. De ambas as margens veio uma saraivada de balas e uma chuva de flechas, mas sem perigo para o aeróstato, cuja âncora mordera a fenda de uma rocha. Joe escorregou para a terra. A escada! Gritou o doutor. Venha comigo, Kennedy! Que vai fazer? Desçamos. Necessito de testemunha. Aqui vou. Joe, trate de vigiar bem. Fique sossegado, meu amo, respondo por tudo. Vamos, Dick, tornou o doutor, pondo o pé em terra. Levou o companheiro para um grupo de rochedos que se erguiam na ponta da ilha e andou procurando por algum tempo. Esquadrinhou o mato até ficar com as mãos em sangue. De repente, segurou com força o braço do caçador. Olhe! Berrou. Letras! Exclamou Kennedy. Com efeito, 2 letras gravadas na rocha apareciam com toda a nitidez. Liam-se perfeitamente, A.D. A.D. continuou o Dr. Ferguson. Andrea de Bono. A própria assinatura do explorador que mais longe alcançou o curso do Nilo. Não pode haver a menor dúvida, amigo Samuel. Está convencido agora? É o Nilo, não há que ver. O doutor olhou pela derradeira vez aquelas preciosas iniciais e tomou-lhes exatamente a forma e as dimensões. Agora tornou ele para o balão. E vamos depressa, porque alguns indígenas parecem dispostos a atravessar de novo o rio. Já não importa. Se o vento nos levar para o norte durante algumas horas, alcançaremos Gondokoro e poderemos apertar a mão aos nossos compatriotas. 10 minutos depois, o Vitória subia majestosamente, enquanto o Dr. Ferguson, em sinal de bom êxito,
desfraldava o pavilhão com as armas da Inglaterra.